Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês, descortinando o ano de 2024. Hoje, 3 de abril, teremos uma live muito especial com um convidado aí falando sobre o ofício do escritor, convidado Luiz Eduardo de Carvalho, paulistano, bom, autor aí de vários livros, contos, peças dramatúrgicas, romances, enfim. Falaremos um pouco sobre o ofício do escritor literário, desafios, espinhos e conquistas. Bom, a live também está sendo gravada, então para aqueles que não conseguirem assistir o conteúdo, eu peço aí que depois assista o conteúdo no canal Humanitas. O conteúdo será editado e disponibilizado no canal para que todos possam assistir. E aproveito também para aqueles que queiram apoiar o financiamento do canal, disponibilizarei o link da campanha do Apoia-se, que é o financiamento para aqueles que produzem conteúdo. Luiz Eduardo de Carvalho, me ouve bem aí? Tranquilo? De boa? Eu ouço bem. Boa noite, Cristiano. Tudo bem, professor? Bom, é com grande louvor e satisfação. De antemão, eu peço licença para fazer a sua apresentação. Bom, obrigado pelo aceite do convite, Luiz Eduardo. Então, Luiz Eduardo é professor, né? Foi professor, publicitário, assessor de imprensa, jornalista, gestor cultural nos âmbitos público, particular e do setor público. Atualmente, ele se dedica exclusivamente à produção literária. Isso ele já faz desde 2015. O autor, Luiz Eduardo, já recebeu mais de 100 prêmios literários e publicou aqui, eu não vou dizer todos os livros, mas todas as obras, mas as mais importantes, como O Teatro Delirante, Retalhos de Sampa, 66 Elos, Phrasebook, Xadrez, Quadrilha, Evoé, 22, O Pirata Grelheta e Os Dragões do Mar, um conto de réis e de rainhas, Crônicas do Ofício, curtas-metragens, Cabra Cega, Que Absurdo, Multiversos e Mãos de Deus, e a biografia do padre Júlio Lancelotti, que me parece que é um dos últimos livros aí que você traz, falando aí, descrevendo um pouco mais sobre essa figura emblemática do padre Júlio Lancelotti, né? E também está no prelo, né? Bicho da Seda e os Primeiros Músicos. Bom, o Instagram do autor é De Carvalho Luiz Eduardo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, depois que o vídeo for editado. Bom, Luiz Eduardo, é muito interessante aí o que você já produziu. Eu andei também pesquisando um pouco da sua obra. De fato, o canal Humanitas entrevista escritores, pesquisadores, né? Nesse universo aí da literatura, da filosofia, da história. A proposta do canal é discutir a ciência e a parte artística também da produção literária. E para iniciar a nossa conversa, após essa apresentação, a sua apresentação que eu fiz, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória como escritor, né? De vários gêneros literários, como aqui eu acabei de citar, romances, contos, peças de teatro, tá? E na sequência você poderia comentar também sobre a escrita criativa e relacionar com a sua atual produção, tá? Alguns dados serão relevantes para que o público ouvinte possa compreender melhor, de forma contextual, o seu interesse pela literatura. Então, fique à vontade para falar um pouco sobre a sua obra, né? Sobre o seu ofício de escritor, que você atua aí praticamente 7 dias na semana, né? É um ofício aí muito louvável. Fique à vontade. Boa noite, Cristiano, professor, muito obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui no canal Humanitas dessa conversa. Que seja uma boa live para todo mundo. Boa noite ao pessoal que está lá em casa nos ouvindo, né? E é isso que o Cristiano falou. Eu, desde que completei 50 anos de idade, resolvi abdicar de todas as outras atividades profissionais, exatamente para me dedicar com exclusividade e muita ênfase à produção literária, que era uma paixão represada por muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente, eu tive vontade de escrever e me expressar por intermédio da literatura, mas, obviamente, tive que fazer outras opções na vida e, principalmente, a opção de maturação
para que eu pudesse ter o que falar de uma maneira que interessasse aos outros e que interessasse também um diálogo feito com a literatura, a arte como um todo, né? Então, foi preciso fazer essas duas maturações antes de começar a tagarelar por aí, né? Nesse sentido, eu acabei fazendo um adiamento que, na verdade, não foi exatamente um adiamento, porque eu sempre lidei com a palavra, desde sempre. Eu fui professor de língua portuguesa, de redação e literatura, eu atuei muitos anos como jornalista, assessor de imprensa, editor na área de arte e cultura, fui teatrólogo, quer dizer, sempre usei a palavra, como dizia Milor Fernandes, a qualidade de um gigolô, né? Eu escolhia as mais bonitinhas, colocava ali umas roupinhas bonitinhas, preparava o pacotinho e vendia isso de alguma maneira, fosse como jornalista, fosse como professor ou em qualquer uma dessas outras atividades, incluindo a de teatrólogo, né? Então, o que eu fiz, na verdade, foi, num determinado momento, direcionar essa minha aptidão, essa minha facilidade de lidar com as palavras para uma área que, para mim, ainda era nova e desconhecida, exatamente a da criação literária, que a gente sabe que transcende a nossa competência de falar bem ou de escrever bem, né? A literatura é uma arte que atende a uma tradição, de um diálogo, de uma construção histórica, e a gente, para se inserir nesse meio, precisa ter o conhecimento também do que veio antes, para que não cheguemos propondo vanguardas esvaziadas daquilo que já foi feito antes e reinventemos a roda de uma certa maneira, né? Então, foi importante também esse longo período de espera para que eu pudesse ler os clássicos, pudesse ler os autores todos que fizeram parte da minha formação, e para que agora eu tivesse mais liberdade, inclusive, para ler os meus contemporâneos e dialogar com eles dentro da construção dessa literatura feita nos nossos dias, né? Então, é isso que eu busco fazer. Como você disse, é uma dedicação full-time, 24 horas por dia, de domingo a domingo, madrugadas adentro, mesmo porque eu me imponho um calendário bastante rígido, sabe, Cristiano? Porque a gente não ter chefe pode ser um grande perigo. E o meu chefe é a minha planilha de datas de concursos, editais e prêmios literários, que, na verdade, são um conjunto de possibilidades que me permitem o sustento cotidiano, né? E a partir dos prêmios que eu consigo me manter e com alguma venda de alguns desses exemplares, 17 que eu lancei até hoje. Então, quando eu falo que eu ganhei já 109 prêmios literários, entre primeira colocação, segunda, menção honrosa, enfim, né? Na verdade, isso representou um ganho, um aporte financeiro suficiente para que eu, com um pequeno aperto de cinto, abrisse mão aí de algumas regalias da vida que eu tinha antes, mas que pudesse me garantir a tranquilidade de viver somente do gesto da escrita, somente do ofício de escritor. Interessante essa sua vasta produção, Luiz Eduardo. E, saindo um pouco aqui do nosso roteiro, eu fiquei curioso em te perguntar sobre a biografia do padre Luiz Lancelotti, né? Essa pesquisa que envolveu a construção dessa personalidade tão emblemática, digamos, documentações, que tipo aí de investigação histórica você chegou a construir na biografia? Fique à vontade para falar. Júlio, eu falei Luiz, Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti. Esse livrão aqui que ficou com 432 páginas, porque eu tive que também dar uma enxugada, né? Mas foi um trabalho hercúleo que demorou um ano de muita pesquisa, né? Foi minha primeira produção não literária, não ficcional, perdão, no campo da não ficção. Eu a considero uma grande crônica, porque, embora eu tenha me orientado por uma linguagem jornalística para dar verossimilhança e para escapar da armadilha de ser muito laudatório. Eu gosto muito do Padre Júlio, convivo com ele desde a mais tenra infância, né? A primeira lembrança que eu tenho do Padre Júlio é de 1972. Olha só. Logo depois que o Brasil foi tricampeão. Então, quer dizer,
São quase 50 anos aí que eu tenho de convívio com ele, embora nem sempre um convívio intenso, ele sempre frequentou muito a minha casa, mesmo antes de ser sacerdote, era amigo dos meus irmãos. Meu pai, depois que ele virou sacerdote, acompanhava as missas diárias dele, enfim. Então, a gente tinha esse contato. E no ano passado, eu reavi uma crônica que eu havia escrito sobre ele uns anos antes, quando começaram algumas ameaças feitas nas redes sociais, ameaças, inclusive, contra a sua vida, que mostravam a fachada da casa dele, incitavam as pessoas a provocar violências, né? Sim. E aí eu escrevi uma crônica chamada O Quixotesco Cavaleiro da Distopia, que foi premiada em diversos concursos, ganhou vários prêmios, repercussão muito grande nas redes sociais, na mídia e tudo mais. E eu guardei essa crônica e depois de 4 ou 5 anos eu reavi esse texto. Falei, puxa, alguém precisa contar a história do padre de uma maneira cabal, ou seja, do dia do nascimento dele até os dias atuais, já são 75 anos de vida, né? Uma obra fabulosa. Então, alguém precisa se propor essa tarefa de modo que convenha complementar os outros livros a respeito dele. São 5 títulos que já foram publicados a respeito dele, mas que tem pequenos episódios de fragmentos, algumas reflexões do próprio padre, sabe? Sim. Então, eu fui fazer uma pesquisa, primeiro, junto a ele, né, a memória dele próprio, fizemos uma série de encontros, entrevistas, às vezes conversávamos por telefone, por WhatsApp, às vezes presencialmente. Li mais de 600, ouvi e assisti, né, de 600 matérias televisivas. Olha. E pelo menos 20 dias internado lá na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, na hemeroteca, fazendo uma pesquisa dos 270 artigos que ele havia publicado em jornais de grande circulação aqui em São Paulo. Fiz a compilação de cada um desses artigos. Conversei com mais de 70 pessoas, entidades ligadas ao meio eclesiástico, a outras religiões, ao meio político, movimentos sociais, ligados à educação, ligados ao movimento do povo de rua, né? Pessoas que conviveram com o Padre Júlio ao longo desses anos todos. Enfim, eu reuni pelo menos 1000 peças de depoimentos, digamos assim, entre matérias jornalísticas, textos escritos por eles, depoimentos dados por eles, depoimentos dados por terceiros, né? Pelo menos 1000 peças que eu tive o trabalho depois de articular de forma cronológica e por temas, né? Porque a vida dele se divide em temas. Sim, sim. Desde as primeiras atuações, em que ele fazia incursões pelas favelas e cortiços de São Paulo, depois, quando ele se tornou padre e foi trabalhar junto com Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de São Paulo, com as crianças de rua, e aí isso deu origem à pastoral de rua, que depois gerou um movimento que incluiu na Constituição de 88 um artigo que valorizava a criança e o adolescente, e aí foi necessário criar uma lei para que esse artigo fosse regulamentado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual ele foi protagonista. Ele já havia atuado, nessa época, ele havia atuado na penitenciária feminina aqui de São Paulo, Sim. também nas FEBEMs, ele atuava ainda nas FEBEMs, né? Sim. Tinha muita experiência com essa coisa das crianças. Depois desse período, ele formou a Casa Vida, que foi aquela casa que serviu para o acolhimento das crianças com AIDS, né? Depois disso, ele foi nomeado o vigário da Pastoral do Povo de Rua, onde ele atua até hoje. Hoje ele conseguiu aprovar uma outra lei importantíssima, que é a da aporofobia, ou seja, uma lei que combate a discriminação com as pessoas em situação de rua, né, atitudes que as cidades tomam para espantar os moradores de rua dos seus espaços públicos, né, uma lei repercutindo muito, que teve toda uma polêmica. E a vida dele toda é envolta em polêmicas, em ameaças de morte, em ameaças em perseguições, de coisas que fazem contra ele. Mas aos 75 anos ele está aí, firme, diariamente, atendendo essa população carente, é um verdadeiro profeta, e essas palavras não são minhas, são de vários depoentes, de Luiz Erundina, de vários intelectuais, artistas e pessoas ligadas às religiões e política. Ele é um profeta vivo, ou seja, ele pratica a palavra de Deus. Por isso que eu escolhi esse título, Mãos de Deus, né? Que ele é
ele é o que põe em prática os ensinamentos que alguns apenas a palavra. Você teve alguma dificuldade na colheita de materiais, de fontes, de pesquisa? Assim? O que mais difícil foi para você? Qual foi o desafio como escritor reconstruir a vida dessa personalidade, fazer a ligação dos acontecimentos, enfim, dos fatos, né? Você teve alguma dificuldade nas fontes, em referente às fontes? Tive sim, vou ser honesto. Assim, eu tive duas qualidades de fontes bastante distintas e diametralmente opostas na receptividade às minhas demandas. Alguns imediatamente acataram, falaram muito, mandaram texto, participaram de todo o processo ativamente. Outros ou protelaram a resposta e acabaram não dando, ou se negaram veementemente de cara. Principalmente aqueles ligados aos cargos políticos, né? Eu procurei entrevistar todos os ex-prefeitos, todos os ex-governadores com quem o padre interagiu na qualidade de vigário da Pastoral do Povo de Rua, né? E vários deles não corresponderam, né? Inclusive alguns do campo ideológico aliado, que no momento estavam lá na prefeitura do atual prefeito aqui de São Paulo, que é do campo oposto, e por isso preferiram nos falar. Há exceções, como, por exemplo, a minha querida amiga, muitos anos, a Sofia Francini, que foi uma dessas, estava como secretária daqui municipal aqui de São Paulo, e, portanto, tinha tudo para não se envolver com a questão, mas fez a absoluta questão de dar o seu depoimento, falar, olha, eu e o padre brigamos algumas vezes, discordamos, apesar de estarmos na mesma luta, tá? Então a Francine teve essa coragem. Muitos outros, que eu não vou citar o nome por questão até de elegância, se negaram a isso, né? Então, infelizmente, ficam faltando alguns depoimentos, mas não por culpa minha, por culpa da omissão desses agentes públicos aí que não quiseram se envolver com essa figura polêmica que é o Padre Gil. Bacana. Agora, voltando um pouco mais ao roteiro, eu gostaria que você pudesse apontar também as principais motivações que te levaram à escolha de se tornar um grande escritor e ganhar vários prêmios, como o que eu citei, né? Durante essa longa trajetória. Fique à vontade para comentar de forma geral e mais específica essas motivações, o que te faz acordar, né? Acordar cedo, ligar a tela aí do computador, ou mesmo se você escreve à mão, né? Se você tem uma rotina para escrever, também fique à vontade para falar um pouco sobre essa rotina. Isso são curiosidades que alimentam o debate aqui. Sem dúvida, quem não escreve gosta de saber como quem escreve faz, né? A verdade é assim, isso que você falou, acho que a gente pode resumir num termo que, inclusive, é tema desse meu último livro, desse meu último romance, Bicho da Seda, que em japonês se fala Ikigari. E para nós pode ser mal e porcamente traduzido como propósito, ou seja, aquela motivação que nos tira da cama de manhã e nos faz enfrentar o dia, o nosso propósito verdadeiro, né? Então, eu vou dividir em duas questões. Primeiro, de um lado prático e pragmático, essa questão que você falou dos prêmios. Eu gostaria de não precisar depender dessa agenda de prêmios, tampouco da produção direcionada a eles, mesmo porque muitos desses prêmios são temáticos e nos forçam a escrever sobre assuntos que nem sempre a gente queria, ou naquele momento a gente não queria, né? Mas que representam uma possibilidade de uma fonte de recursos, então tem esse aspecto pragmático, né? Na outra frente, que é do meu incentivo pessoal, do meu Ikigari, da minha motivação, eu faço isso como uma tentativa de estabelecer um diálogo que transcenda solidão, que transcenda o meu próprio tempo, que transcenda a impossibilidade de transmitir ao outro a visão nossa da realidade, né? Então, eu acho que a literatura, mesmo que não seja lida hoje ou não seja lida amanhã, em algum momento cai na mão de algum leitor, cai na mão de alguma pessoa que vai poder compartilhar, que vai poder comungar comigo dessa visão que eu tenho do meu mundo. E como eu cultivei uma capacidade não porque isso seria pretensão, mas uma qualidade de olhar
voltada para o outro, voltada para o mundo, voltada para os movimentos sociais, pessoais, para as questões relacionadas à formação dos indivíduos, ao autoconhecimento, questões muito importantes ligadas à educação, aos movimentos sociais, à militância de causas fundamentais, né? Eu acho que eu tenho um recado para dar como testemunho do meu tempo. Não que sirva de lição, não que sirva de paradigma para ninguém, mas que sirva como um testemunho. Né? Sim. Coisa que eu fazia também como editora, ao coletar o testemunho, faço ainda hoje, atuo como editor num selo editorial, fui editor durante muitos anos do site Carta Maior, né, aquele portal de esquerda que existiu durante 7, 8 anos, sempre nessa perspectiva de trazer a pluralidade das vozes contra a hegemonia de um discurso predominante, né? Então, eu acredito que a minha é mais uma dessas vozes que compõem esse grande diálogo para o registro da minha época, para o testemunho da minha época. Né? É isso que me motiva. Quer comentar algo mais? Paramos por aí agora. Ele falou sobre a questão da dinâmica que eu atuo. Eu escrevo quase 100% das coisas no computador. Né? Às vezes eu estou longe do computador, então eu uso ali no celular o bloco de notas para anotar uma ideia, anotar uma frase, anotar um verso. Né? Sim. Mas a maioria do texto eu faço direto no computador. Eu tive um momento de transição da escrita manual para escrita à máquina de escrever, eu ainda peguei a máquina de escrever. Sim. Depois disso, da máquina para o computador, foi bem mais fácil, porque teclado por teclado já estava tudo ali. Sim. E não consigo mais escrever muito à mão, não. Exceto poesia, que às vezes eu me forço a escrever no papel. Sim. O restante eu prefiro a tela do computador, porque é mais ágil, aqueles recursos todos tecnológicos do corta, copia e faz observações, e fica tudo mais organizado já desde a nascente. Né? Mas, em termos de disciplina, eu procuro escrever, primeiro, em todos os gêneros literários, isso, procuro misturar os gêneros. Sim. Então, se você pega um livro meu, como, por exemplo, O Xadrez, que é um livro que foi premiado no concurso nacional de literatura, o prêmio Belo Horizonte, cidade de Belo Horizonte, que é um dos mais cobiçados aí para livros inéditos. Né? Sim. O Xadrez é um livro que é um romance, mas é um romance epistolar, praticamente uma troca de cartas entre dois personagens. Sim. Né? Não há figura do narrador, então ele se assemelha um pouco ao texto dramático nesse sentido, né? Que não existe o narrador, existe a fala dos personagens aí postas na qualidade de cartas, e essas cartas servem para que eles joguem uma partida de xadrez que dura, por correspondência, porque não havia internet, por correspondência, ela dura de 77 a 82, os 5 anos que correspondem ao período de reabertura democrática do Brasil, e, portanto, servem como uma crônica sociopolítica desse momento. Sim. À medida em que esses personagens também trocam informações de sua época a respeito dos livros ali lançados, eles comentam os livros, isso serve como uma resenha da produção artística que transcende para o cinema, para o teatro e outras expressões artísticas, né? E, enfim, um dos personagens é metido a poeta, ele escreve lá uns versos, então você vai ver ao longo das cartas também um ou outro poema desse personagem. Então, você vê aí pelo menos 4, 5 gêneros se mesclando de uma forma híbrida. Né? Se você pegar um outro texto também meu que foi multipremiado, que é o Evoé 22, sobre a Semana da Arte Moderna de 22, ele ganhou prêmio do Ministério da Cultura, ganhou 2 prêmios da União Brasileira de Escritores, ganhou o prêmio do município de Manaus, enfim, um livro que foi muito bem acolhido pela crítica e pelo público leitor. Ele é uma dramaturgia, é uma peça de teatro, mas que também funciona, e é, na verdade, um grande ensaio historiográfico e estilístico a respeito das demandas da Semana de 22, à medida que ela é apresentada pelo olhar de opositores a esse movimento. Né? Então, ela é apresentada pelo lado negativo. Um cara muito conservador ali do período. Esse eu fiquei curioso em ler. Oi?
Esse eu fiquei curioso em ler, porque eu estudei o Mário de Andrade, né, no mestrado, então eu li o Retrato do Brasil, de Paulo Prado, eu li várias cartas de Mário de Andrade, enfim, li tanta coisa. Então, esse meu personagem é um ferrenho opositor do Mário, do Oswald, de toda a turma ali, Menotti Del Pique, aquela turma toda. Sim. Ele copta o trabalho de um artista e tranca esse artista no porão da sua casa para escrever um espetáculo que serviria de oposição à Semana de 22 e seria encenado no Teatro São Pedro durante a semana em que aconteceu a Semana de Arte Moderna, né? Então, a gente acaba conhecendo as propostas dos modernistas pela visão desse reacionário conservador, um cara ligado ao Opus Dei, ao integralismo e a outras correntes extremamente conservadoras e reacionárias daquele período, né? Você falou na palavra hibridez, né? Isso é uma marca também recorrente estilística no romance histórico. Então, eu também gostaria que você falasse sobre os seus romances históricos, né? Que é aí o gênero que eu mais atuo, né? Tanto na pesquisa, enfim, no ensino, né? Nas práticas educativas. E fique à vontade também, se quiser falar dos romances históricos, né? É um universo que me fascina, eu sempre gostei muito. O meu primeiro grande prêmio, digamos assim, o meu batismo, foi um prêmio da Fundação Cultural Palmares, ligado ao Ministério da Cultura, né? De romance sobre afrodescendência. É o livro 66 Elos. Olha só. 66 Elos conta a história de dois irmãos trazidos de África, escravizados. Um permanece no Brasil e vai trabalhar na mina da Encardideira, lá com o Chico Rei, né? Depois o próprio Chico Rei se encarrega de comprar a alforria dele, e ele então volta para São Paulo, onde em Ubatuba ele pretende chegar ao mar para voltar para Angola, mas nunca consegue, e ali ele se fixa nessa expectativa de voltar para Angola, e o descendente dele vai chegando até os dias de hoje e contando os principais fatos históricos do Brasil ligados ao movimento primeiro da libertação da escravatura, né? E depois do próprio movimento de emancipação dos negros na nossa sociedade, que é um movimento que ainda existe, porque ainda não se concluiu e talvez, infelizmente, longe de ser concluído, né? Essa emancipação e resgate, principalmente, da cultura afrodescendente como algo brasileira, né? Como algo de matriz brasileira também. Enfim, o irmão dele é comprado por piratas e levado para o Haiti, onde ele também se fixa e a descendência dele conta a história do Haiti. E aí, então, tem um contraste. A primeira nação negra independente fora da África, que foi o Haiti, e a única nação do mundo a libertar os seus escravizados, que foi o Brasil, né? Contada pelos descendentes desses dois personagens iniciais, até 2010, quando acontece o terremoto no Haiti, e as forças brasileiras estão lá aliadas à ONU, prestando serviços humanitários, e um militar brasileiro encontra uma haitiana e da união desses dois, na verdade, a reunião desses dois elos que estavam perdidos desde 1800, quando esses irmãos são trazidos para o Brasil. Que bacana. Da história é reurdida e recontada. Interessante. Um outro texto meu também de caráter histórico, não é um romance, é uma novela, na verdade é um conto de réis. Ele pode ser considerado uma novela, se chama Um Conto de Réis e de Rainhas. Essa é uma brincadeira muito interessante, sabe, Cristiano? Eu imaginei o dia de Reis de 1935, 1835, em que a Carlota Joaquina, nossa primeira rainha, né, a mãe de Dom Pedro I, esposa de Dom João, está solitária, exilada lá no Castelo de Mafra, enquanto Dom Miguel exerce o poder, né? E ela recebe a visita de um padre do clero, do baixo clero, que vai ali um monte de reis para ela, como era costume no dia de reis. Ela recebe o padre, indignada, que ela achou que devia vir um bispo ou uma alta autoridade eclesiástica, mas recebe esse padre, e como nevava naquele dia,
ele acaba dormindo no castelo, e durante essa pernoite dele, a Carlota, ficticiamente, resolve fazer a sua única confissão, dado histórico que ela nunca confessou, ela é avessa à questão da liturgia católica, né? Sim. E ela teria feito para esse padre, que é muito jovem e fica espantado com todas as barbaridades que ela conta a respeito da sua vida, que é ali carregada de fatos. Ela mata gente, ela era muito devassa, ela teve uma vida muito desregrada, ela sempre foi muito ególatra, então ela confessa todas essas questões para esse padre. E aí, sim, dado histórico, no dia seguinte, dia de Reis, Carlota Joaquina amanhece morta. Então, na minha ficção, o último gesto dela foi essa confissão, que serviria também meio como uma unção dos enfermos, digamos assim, né? Sim. Agora, a grande piada aí, a grande curiosidade do meu texto, é que um dos pecados que ela confessa é que ela se aliou com uma escravizada que ela comprou aqui no Brasil pela fortuna de 1 conto de réis, suficiente para comprar 5 ou 6 escravizados, né? E ela pagou essa fortuna para ter essa escrava, que é, na verdade, uma sacerdotisa em Ouro, que já praticava o candomblé no Brasil naquela época. Então, ela teria sido a pioneira do candomblé no Brasil, né? E foi graças a um trabalho feito por essa rainha iorubá que Portugal se livrou do Brasil. Porque você sabe que a Carlota Joaquina não gostava do Brasil, tanto que quando ela vai embora, ela bate o tamanco para que a poeira da terra do Brasil não seja levada para Portugal. Toda ela odeia. Então tem muitas pitadas de humor também, né, no romance. Sim, isso é bem satírico, né? Mas com muita base histórica, com muita pesquisa, com muita... Sim. Esse assemelha também com Rui Reis Tapioca, o autor que eu estudei no doutorado, foi objeto da minha pesquisa. Eu trabalhei com a República dos Bugres e Conspiração Barroca. Também são pesquisas históricas com pitadas bem-humoradas. Bom, publicado em 1999, a República dos Bugres, pela editora Rocco, e Conspiração Barroca pela Saída de Emergência, em 2005. 2004, 2005. Então, agora, Luiz Eduardo, a gente tem a nossa questão aqui do roteiro. Uma delas é a seguinte: como você deve saber, o canal Humanitas objetiva produzir alguns conteúdos sobre o avanço, né, da pesquisa científica na área das humanidades. Na sua opinião, e de acordo com a sua vivência como escritor, essa vasta vivência, existe alguma relação da escrita científica com a literária e a poética? Eu gostaria que você comentasse, fique à vontade. A resposta é dúbia e dupla, Cristiano. Eu diria que sim e que não. Sim. Eu vou começar pelo não. A rigor, se a gente tomar o ensinamento do linguista russo Roman Jakobson, ele vai nos ensinar que qualquer gesto de comunicação envolve simultaneamente 6 elementos. O emissor, que é aquele quem dá o recado, digamos assim. O receptor, que é quem recebe esse recado, né? O código comum aos dois, porque não adianta eu vim aqui falar em sânscrito ou aramaico, que ninguém vai entender, então a gente tem que usar a língua portuguesa, né? O canal que sustenta essa mensagem, no nosso caso aqui o ar, que transmite as ondas sonoras, e mais a internet, que transmite isso até o satélite e faz chegar a você aí na sua cidade, né? Então são esses os canais que nós estamos usando. Nós dois temos que ter um assunto sobre o qual falar, não vamos ficar olhando um para a cara do outro sem assunto, né? Sim. Ter um referente. E, por fim, uma mensagem. Uma mensagem. Se a gente não tiver isso num texto, não fala em alguma coisa, vai continuar o silêncio existindo. Uhum. Então, esses elementos existem simultaneamente em qualquer gesto de comunicação humana. Eu costumo dizer que são como 5 jogadores e juiz num jogo de futebol de salão, né? E cada um deles exerce a sua função. O goleiro tem a função de pegar uma bola, o defensor de desarmar o atacante adversário, o armador de preparar a jogada, o atacante de fazer o gol e o juiz de apitar de acordo com a regra. Óbvio que, ao longo de uma partida, em determinados momentos, cada um exerce uma função específica, né? O goleiro, na hora que defende, está exercendo a sua função de defensor. O juiz, na hora que apita o pênalti, está exercendo a sua função de árbitro, né? Sim. Então, no gesto de
explicação, cada um desses três elementos que tem que estar presente, porque a ausência de um deles inviabiliza a comunicação, né, exerce funções diferentes. Ora, a função exercida pelo emissor, a gente não, e aqui, né, o nosso professor lá russo da linguística nos ensina que essa função é a função emotiva, que fala sobre a primeira pessoa. Eu isso, minha aquilo, né? E que está circunstanciada no linguístico da primeira pessoa, que é o emissor do texto. Assim como a segunda pessoa, o receptor, quando o gesto de comunicação incide sobre ele, vai estar acontecendo a função conativa, que é aquela muito usada pela publicidade, por exemplo, que se dirige à segunda pessoa. Você aí, faça isso, compre não sei o quê. Aquela função que vem cheia de verbos no imperativo, que vem se dirigindo e sendo incisiva em relação ao receptor. Sim. Quando essa função varia para o canal e fica testando se o canal está funcionando, se está aberto, a gente tem a função fática, né? É aquela da clássica música do Paulinho da Viola, lá como vai, eu vou indo e você, tudo bem, sinal fechado, né? Em que os dois se encontram ali no sinal fechado, não tem tempo para um gesto de comunicação, mas eles ficam, né? Então, me ligue depois, a gente precisa falar, manter esse canal aberto, então essa é a função fática. A gente pode fazer com que o gesto de comunicação incida sobre o código. O código falando sobre o código explicando o código, e aí a gente vai ter a função metalinguística, né? Um dicionário, por exemplo, que usa palavras da língua portuguesa para explicar o significado de uma palavra da língua portuguesa, é função metalinguística. Quando um autor faz citação à obra do outro, quando uma música se refere, né? Quando o Caetano fala em djavanear o que há de bom, né? Então, essas relações cruzadas entre as questões que envolvem o código em que a mensagem é construída, nós vamos ter origem, então, a função metalinguística. E eu guardei, principalmente, para o fim, as duas últimas funções. Aquela que fala especificamente, aquela que se preocupa especificamente com o assunto, com o referente, e essa é a função referencial. E ela é imperativa no discurso científico. O discurso científico, acadêmico, ele se despe das preocupações do eu emissor, do tu receptor, ele não se preocupa com o canal, se o canal está sendo eficiente ou não, ele não se preocupa com explicações a respeito do código, tampouco se preocupa com a questão da elaboração da mensagem em termos artísticos. Ele se preocupa única e exclusivamente em falar do assunto de uma maneira clara, objetiva e dentro dos cânones da ciência. Então, essa é a função referencial e ela é típica da linguagem científica acadêmica. Sim. Por outro lado, a função que é predominante na linguagem artística literária é aquela que fala, aquela função que incide sobre a questão da elaboração da mensagem, que é exatamente a que nós chamamos de função poética. Poética. Então, eu cai no sublime e no estético, né? Exatamente, que vai buscar, através do arranjo das palavras, quer dizer, ela vai trabalhar sempre em dois eixos, né? Então, eu posso falar o guri caiu, o menino caiu, o piá caiu, o garoto caiu, o moleque caiu. Eu posso escolher num eixo vertical uma série de possibilidades. Sim. E posso, no eixo horizontal, falar caiu o menino foi ao chão, o garoto se estatelou. Né? Então, eu posso fazer construções com escolhas verticais, paradigmáticas, e com escolha do eixo horizontal, sintagmáticas. Né? Sim. Através dessas escolhas, eu consigo fazer diversas elaborações diferentes da mensagem, né? Às vezes escolhendo termos mais eruditos, outras vezes mais coloquiais, outras vezes buscando musicalidade, outras vezes buscando ritmo, outras vezes buscando coincidência entre significado e a imagem, enfim, eu posso fazer escolhas diversas com uma preocupação específica na elaboração da mensagem. E aí, então, eu vou estar exercendo a função poética, que é típica da literatura e da arte. Então, esse representa o não da minha resposta. Mas tem o sim.
E o sim é exatamente quando os dois se encontram, a linguagem referencial e a linguagem poética se encontram na construção de textos híbridos que buscam, sim, fazer uma argumentação referencial, ou seja, tratar de um determinado assunto, porém com um nível de elaboração da mensagem que o eleva a uma categoria que pode ser ali caracterizada como, por exemplo, um ensaio literário. Um ensaio literário. Que vai estar falando a respeito, como é, por exemplo, um pouco também o meu texto aqui do Padre Júlio, Irmãos de Deus. Está falando sobre o assunto Padre Júlio, contando a vida dele, mas em determinados momentos eu me permito que essa mensagem seja elaborada de forma artística e literária, né? Então, na crônica é muito comum um encontro da linguagem jornalística com a linguagem literária em alguns subgêneros de crônicas, né? Então, há sim, a rigor, alguns grupos, ou gêneros, ou subgêneros da escrita que trabalham com a questão do hibridismo, né? Então, aí vem o lado sim da resposta. Né? Muito bacana, me fez lembrar o Labirinto da Saudade, do Eduardo Lourenço, que também é um ensaio literário que compõe também com uma atitude mais científica, né? E também o Gilberto Freire também fez isso, Casa Grande Scala, Sobrados e Mucambos, né? Ordem e Progresso. O Retrato do Brasil, o Retrato do Brasil do Paulo Prato também é um ensaio literário. Querendo ou não querendo, adquire-se a linguagem literária com essa hibridez da linguagem científica, né? Quer dizer, a hibridez das duas linguagens, para conseguir formar uma só. Mas, assim, agora voltando o nosso roteiro aqui, Luiz Eduardo, nós temos uma questão interessante que se trata sobre a capacitação do escritor, né? Essa formação que ele precisa ter, ou seja, será que um bom escritor ele precisa cursar algumas oficinas ou não? Será que ele pode ser autodidata na sua área de formação? Ou será que ele precisa nascer com o dom da escrita, né? Ou seja, já ser um Machadinho lá, que quando publicou na sua primeira fase, né, Helena, Ressurreição, A Mão e a Luva, já era um grande escritor. E quando publicou também aquele grande ensaio que é sobre o nacionalismo, né, com 25 anos de idade, né, o Machado de Assis fez isso. Eu queria ouvir de você assim, sobre essa questão da formação do escritor. Fique à vontade também. Então, Cristiano, eu acho assim, que primeiro essa questão do dom é muito relativa, eu acho muito complicado afirmar uma coisa dessa. Obviamente, há gênios em todas as áreas. Você citou Machado na literatura, a gente podia falar do Mozart na música, do Shakespeare no teatro, enfim, há gênios que transcendem qualquer questão posta aí em pauta. Mas vamos falar dos humanos, dos normais, né? Daqueles que fazem parte do nosso time. Acredito que qualquer competência nessa área pode sim ser adquirida. E depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas, e eu me enquadro um pouco nessa categoria, que autodidaticamente conseguiram absorver um repertório, um conteúdo e uma análise, e uma visão crítica suficiente para me aventurasse na lida da escrita. Há outras pessoas que precisam de uma orientação mais dirigida. E aí sim é muito válido tanto procurar uma formação acadêmica, né? É óbvio que na área de letras a grande maioria acaba sendo como crítico e não como escritor, né? Mas existem outras formações acadêmicas, a própria escrita criativa, como o curso oferecido lá na PUC do Rio Grande do Sul pelo Assis Brasil. Assis Brasil, isso mesmo. Assis Brasil, né? Grande Assis Brasil. Inclusive, eu fiz um curso de extensão com ele. É sensacional, ele nos dá muitos recursos, oferece muitos recursos. Eu fiz agora recentemente na forma à distância, né? Uhum. Foi sensacional, me acrescentou demais, né? Existem muitas pessoas, eu conheço várias delas, alguns nomes como, por exemplo, Marcelino Freire, Amel Renault, oferecem aí oficinas de escrita criativa
e tem revelado muitos talentos, inclusive que já foram premiados em prêmios de grande expressão, como Jabuti e outros tantos, né? Essas oficinas funcionam muito mesmo porque elas vêm acompanhadas de um sistema de mentoria, ou seja, à medida em que esses oficineiros estão produzindo, aquelas pessoas que ministram a oficina acompanham essa produção e palpitam, ajudando a entender o processo de elaboração do texto, né? Então, acredito que toda forma de formação, seja autodidata ou orientada, é muito válida, né? E é muito válido também as pessoas terem em vista que ninguém nasce escritor, né? Se eu pegar o meu primeiro livro hoje e fizer uma análise crítica, metade daqueles poemas talvez eu não publicasse. Mas foi fundamental publicar. Os primeiros passos são trôpegos desde a infância, né? Ninguém aprende a andar sem desequilíbrios no começo, né? Então, é fundamental entender a produção literária como um processo que não termina, né? Nenhum texto está pronto, embora em algum momento a gente tenha que abdicar do processo para dar esse texto ao leitor e continuar no processo como um todo, continuando em outros textos, em outros livros, esse nosso eterno aprendizado, né? Então, é óbvio que não podemos dar a coisa por pronta nunca, mas também não podemos nos limitar a esperar que um momento ela fique pronta para dar o nosso texto à luz. Então, é importante realmente o exercício. E quanto mais diário, quanto mais tenaz esse exercício for, maior será o desenvolvimento, como em tudo, como um exercício físico, como qualquer coisa. Até no sexo a gente fica melhor quanto mais pratica. Legal. Então, Luiz Eduardo, nós já daqui a pouquinho já estamos finalizando a nossa conversa, muito produtiva, muito bacana. Eu gostaria também que você comentasse, eu fiquei curioso, em relação à sua biblioteca particular, a sua formação como leitor, né? Ou seja, quais são as suas predileções literárias, ensaísticas, o que te trouxe aí de bagagem e de até mesmo inspiração para que você continuasse produzindo, ou até mesmo as camadas intertextuais que existem nos seus livros, né? Se você você gosta, né? Se você essas camadas intertextuais, elas percorrem os seus livros. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a biblioteca particular sua, né? É um conceito, nas palavras da Tiffany Saint-Ouen, que é uma teórica francesa, que é o conceito de biblioteca particular. Está num livrinho dela, chama A Intertextualidade. Trabalhei com esse livrinho no meu doutorado. Fique à vontade agora, então. Assim, a minha primeira biblioteca foi a parede do meu quarto. Eu morava numa casa era filho de uma família grande. Os 3 meninos habitavam o mesmo quarto, de um lado uma triliche e do outro lado uma parede imensa coberta de livros do teto ao chão. Meu pai, embora não fosse um grande leitor, ele lia, mas não era um grande leitor, ele era um fanático bibliófilo, né? Então, tinha coleções ali, desde aquelas coleções lançadas em banca de jornal, adquiridas em livrarias, livros avulsos e tudo mais. Eu sou o 5º filho dessa família de 6. Os meus 4 irmãos mais velhos tinham idade suficiente, distanciada de mim, para já estarem constituindo as suas próprias bibliotecas quando eu ainda era menino. Então, eu cresci envolto de pelo menos 5 bibliotecas, sendo a do meu pai e mais 4 ligadas a 4 áreas de interesse completamente diferentes. Eu tinha um irmão engenheiro que adorava ficção científica, uma irmã que adorava literatura universal, uma irmã psicóloga que focava mais em livros com esse caráter, né? Um irmão economista que gostava mais dessas questões, então eu cresci no meio disso e com esses livros me desafiando desde pequeno a serem lidos. Sim. E eu, desde cedo, me inclinei a isso e consegui ler uma boa parte do acervo. Comecei a construir a minha própria biblioteca, que hoje eu já não a tenho. Depois de tantas mudanças de endereço, eu resolvi ir passando para frente, assumir uma atitude desprendida e democrática de fazer esses livros circulares e mantenho ao redor alguns livros de referência, então pouca coisa de literatura. Sim. Eu termino de ler um livro, já passo para alguém, passo para uma biblioteca, passo para frente. Mas, obviamente, todos esses livros que passaram na minha mão, alguma coisa ficou em termos de influência, como você perguntou, né?
E eu citaria vários autores, né? Eu li a obra completa, por quem eu tenho extrema simpatia e que, sim, em alguma instância, impactaram aqui e ali na minha obra, embora eu não possa elencar um ou dois ou três nomes que são mais influentes em termos do meu diálogo. Eu procuro fazer um diálogo literário lato sensu, incluindo o maior número dessas influências possíveis na hora de eu produzir, porque alguns autores gostam tanto do Borges que ficam ali dialogando com o Borges o tempo inteiro. Eu Sim. cito o Gilles Borges porque é um dos autores que eu... Eu também gosto muito. Ele é genial. Eu li a obra completa dele e alguns dos livros, mais uma vez, com certeza. Fui muito amigo, li a obra completa do Eduardo Galeano, que já tem uma pegada para a sociologia, faz muito textos curtos, pequenos ensaios sociológicos literários. Sim. Né? Li a obra completa, se não completa, quase completa, do Gabriel Garcia Marques. Uma série de autores latino-americanos que foram emblemáticos na década de 70 e 80 e que muito me fascinaram. Né? Li muito de literatura de língua portuguesa, na poesia, principalmente, a obra completa de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, para citar alguns dos clássicos, clássicos modernos, mas já clássicos, né? Sim. Li Manuel de Barros, li a obra completa da Hilda Rist, de Euridice Fontella, de uma série de poetas, aí ficaria difícil citar todo, mas são poetas que eu tenho certeza que me influenciaram aqui ou ali, na temática, na questão estilística, na questão da depuração da própria função poética da minha expressão literária. Né? Li ainda muita coisa teórica, né? Muitos livros de referência. Sim. Eu fui professor durante muitos anos, então precisei adquirir também esse conhecimento. Né? Então, não cabe aqui citar, mas muitos linguistas, muitos teóricos da literatura, gente ligada à crítica literária, do Freire até o próprio Bandeira, por exemplo, o próprio Manuel Bandeira, e vários outros, né? Inclusive, hoje eu me atrevo a escrever algumas resenhas, embora não dentro do cânone acadêmico, sempre resenhas mais impressionistas, mas muitas vezes impressionadas, né, por esses autores que me deram um pouco de cabedal teórico, um pouco de retaguarda para falar. Né? Então, assim, Fala. Interessante, Luiz Eduardo, interessante. E, assim, essas leituras, todas elas foram partícipes, né, da sua própria literatura, né? Fez com que você também se tornasse um grande escritor. E as camadas intertextuais cabe ao leitor encontrar, né? Cabe ao leitor mais familiarizado, não cabe você só indicar, mas o leitor mais interessado e, acima de tudo, mais curioso vai encontrar essas camadas intertextuais, porque, de fato, um bom leitor, ele também é aquele medianamente informado acerca das outras produções, ele vai encaixando, né, as peças do quebra-cabeça. Nesse sentido, Cristiano, eu até tomo um certo cuidado de nunca ser muito hermético, sabe? De Sim. fazer algumas proposições de intertextualidade que somente os iniciados seriam capazes de desvendar. Né? Embora uma ocorrência ou outra você vai encontrar na minha obra, eu sempre tento fazer isso como aquela velha história da cebola, né? Que tem várias camadas. Então, para aquele leitor um pouco mais superficial, a mensagem está dada. Para aquele leitor um pouco mais aprofundado, mais conhecedor, fica essa sugestão da intertextualidade que, com certeza, acrescenta um pouco. Porque eu tenho um pouco de medo de incorrer em algumas questões aí que alguns dos modernistas fazem, fazer tanta citação e fazer tanta inferências intertextuais que o texto acaba ficando hermético. É verdade. Para aquele leitor que, às vezes, não é familiarizado, fica mesmo. Então, Luiz Eduardo, você gostaria de comentar algo que não foi falado aqui na nossa conversa, trazer algo aí curioso, alguma coisa que você deseja falar? Inclusive, você pode mencionar também o local que os leitores podem encontrar os seus livros, né, por meio aí
quais são as editoras. Inclusive, eu posso deixar também na descrição do vídeo, para que esses leitores encontrem e comprem os seus livros, né? Enfim. Bom, assim, se fosse para falar sobre tudo que eu quero com um interlocutor bacana como você, a gente ia ficar aqui até o Réveillon. Obrigado. Ia parar às 11h30 do dia 31 para abrir uma champanhe, né? E assim, quem quiser conhecer a minha obra, enfim, são 14 títulos, fica complicado a gente citar cada um deles, as editoras e tudo mais. Acho que o mais fácil hoje em dia, com essa facilitação das redes sociais, é me procurar ali no Facebook, me procurar no Instagram também. Né? Eu tenho o WhatsApp, eu quase não uso, eu uso só para uma questão familiar, só para falar com meu filho, com a minha irmã, tal. Mas as outras redes sociais estão à disposição, as pessoas podem me procurar, eu tenho exemplos da maioria dos meus livros aqui, comigo mesmo, para quem quiser com dedicatória. Sim. Se não, eu digo em qual canal elas podem encontrar, qual editora, faz as vendas. O Padre Júlio aí, As Mãos de Deus, está à venda em tudo que é lugar, na Casas Bahia, Submarino, Martins Fonte, está à venda em toda a rede aí de marketplace, chamamos assim, né? Sim. Mas os outros, talvez uma ou outras pessoas têm dificuldade. O 66 Elos, por exemplo, é um livro que, tirando a estante virtual lá, um ou outro exemplar usado, Sim. Você não encontra mais em lugar nenhum, porque ele está mutado, enfim. Então, pelas redes sociais fica mais fácil de fazer esse contato e também estabelecer um diálogo direto com o autor, né? Legal, bacana. Luiz Eduardo, o canal Humanitas agradece imensamente o aceite do convite, né? E o canal Humanitas também conta com o Apoia-se, que é a campanha de financiamento para aqueles que desejam aí, né, ajudar financeiramente o canal com R$5, R$7, e tem lá as contrapropostas também. Eu vou deixar também o link do Apoia-se na descrição do vídeo. Foi um prazer aqui conhecer você, mesmo que virtualmente, mas eu confesso que eu estou aí querendo te convidar para tomar uma cerveja contigo na Vila Madalena. Então, qualquer hora, nós vamos tomar uma cerveja na Vila Madalena, bater um papo, né, trocar uma ideia, e daí eu posso até conhecer, né, de forma presencial, digamos. E você puder assinar aí, autografar um dos seus livros. Como eu gosto muito de romances históricos, aí eu acredito que esse último que você comentou aí, um dos últimos, né, das rainhas, da Carlota Joaquina, fortaleça mais esse conhecimento da história do Brasil no século XIX, porque também eu trabalhei com República dos Bugres, né, com a República dos Bugres, que é um romance que se ambienta no século XIX. E eu li o Paulo Setúbal, né, eu li os romances históricos do Paulo Setúbal, são romances picarescos, né, romances bem humorados, aí, romances históricos, são romances assim, tranquilos de serem lidos, sabe, que ele ficcionaliza as personalidades históricas na corte, né? No primeiro e no segundo reinado. Mas com grande satisfação, novamente, que o canal Humanitas encerra aqui a nossa conversa, né? E fica o convite para uma próxima aí, né? Se você estiver disponível para a gente poder conversar, trocar uma ideia, né? Eu que agradeço muito, Cristiano, você e o canal Humanitas. E assim, te parabenizo por essa iniciativa, espero que as pessoas que estão nos ouvindo compareçam ali no apoio, porque a gente sabe que essas iniciativas demandam tempo, preparo, quer dizer, é um trabalho, ainda que voluntário, ele pode ser minimamente remunerado, então eu faço esse apelo para quem está nos ouvindo para realmente participar da campanha, né? E aceito desde já esse convite aí para a gente tomar uma cerveja. Eu moro aqui do ladinho da Vila Madalena, então para mim dá para ir a pé. A gente, a qualquer momento, vai estar lá para falar sobre esses livros, sobre o Conto de Réis e de Rainhas, que você demonstrou interesse, essa grande piada, esse xiste a respeito da biografia da nossa Carlota Joaquina, essa querida rainha devassa que inaugurou a baderna desse país, tá certo? Então fica aí o meu agradecimento pelo convite, a minha satisfação por ter tido essa conversa tão interessante, cheia de contornos diferenciados, e a minha disponibilidade para futuros encontros, assim que você me convidar. Bom? Grande abraço, Luiz Eduardo. Até logo, então, pessoal. Obrigado pela audiência. O canal Humanitas encerra a live, o ofício do escritor literário, desafios, espinhos e conquistas, no dia 3 de abril, quarta-feira,
às 19 horas. Até logo, pessoal. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.